Entrevista. Na entrevista de hoje, vamos conversar com a juíza Erotilde Minharro, titular da 2ª Vara do Trabalho de São Caetano do Sul, no interior de São Paulo. Ela conversou com o repórter Rossini Gomes sobre como fica a situação de quem trabalha em empresa que decretou falência. Vamos ouvir. Aqui comigo, Erotilde Minharro. Ela é juíza titular da 2ª Vara do Trabalho de São Caetano do Sul, em São Paulo. Erotilde, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço o convite e fiquei muito lisonjeada por estar aqui. Erotilde, eu começo perguntando para você o seguinte: em caso de falência da empresa, como que ficam os direitos dos trabalhadores, dos empregados? Os direitos trabalhistas, eles não se alteram pelo fato de a empresa estar em estado falimentar. A gente começa o processo na Justiça do Trabalho mesmo, então a gente faz toda a análise, se tem hora extra, se tem salubridade, conforme os pedidos que foram formulados na petição inicial. A gente dá a oportunidade para a massa falida se defender, apresentar a contestação. Enfim, a gente leva o processo até uma fase que a gente chama de fase de liquidação de sentença, onde a gente transforma todas aquelas palavras que estavam ou na sentença ou no acórdão em números. Quanto que efetivamente a massa falida está devendo. Aí eu entrego um documento, o que a gente chama isso de sentença de liquidação, certificando quanto que a massa falida está devendo, deve 200 mil, e dá uma certidão de habilitação no crédito da falência. Então, a gente encerra essa fase processual na Justiça do Trabalho e o credor vai ter que se habilitar lá no juízo que a gente chama de juízo universal da falência. Significa que ele vai ficar numa fila para receber esse crédito. E os créditos trabalhistas, eles são até privilegiados, mas eles são privilegiados até 150 salários mínimos. É um crédito privilegiado, mas dentre esses credores privilegiados tem uma ordem também. Então, pode até ser que ele receba a totalidade do crédito dele, mas, a princípio, para que todos tenham a oportunidade de receber alguma coisa, o limite para que cada trabalhador receba é de 150 salários mínimos. Quanto mais rápido ele se habilitar no juízo universal da falência, mais probabilidade ele terá de receber alguma coisa, porque se ele ficar para o final, pode ser que não tenha mais bem nenhum para garantir o crédito dele. E essa busca do empregado por algum direito via ação judicial pode ser feita de forma individual ou apenas com todos os empregados ou uma grande quantidade de empregados que se juntam com uma ação coletiva, por exemplo? Pode ser tanto a ação coletiva, que ela é capitaneada ou pelo sindicato da categoria ou pelo Ministério Público Federal, como individualmente. O mais comum que eu vejo é individualmente, o trabalhador individualmente buscando os seus direitos no seu trabalho, e quando chega nessa fase de liquidação de sentença, a gente estanca valores, a gente fixa qual é o valor do crédito, e aí a gente cessa a nossa competência e transfere essa competência para a continuidade do processo no juízo universal da falência. E aí vem aquela questão, digamos que vários empregados entrem com ação judicial de forma individual, qual que vai ser o critério para saber qual que vai receber primeiro e por quê? Como que fica essa questão? Tem 2 pontos. Primeiro, quem chegar primeiro. Quem foi mais ágil em perceber que a situação não estava boa e entrou com a ação primeiro, vai conseguir se habilitar primeiro. O segundo ponto é a idade. Não por conta da lei de falências e recuperação judicial, mas por conta da lei processual civil. A lei processual civil estabelece algumas regras. O estatuto da pessoa idosa também. São as pessoas com mais de 80 anos e depois uma outra leva de pessoas que são aquelas com mais de 60. Aí as pessoas que chegaram primeiro então vão se ressarcindo primeiro. Toda essa configuração que você vem muito bem explicando, ela muda de alguma forma no caso, por exemplo, de uma terceirização? Muda sim. Se o advogado colocou a empresa de terceirização e a tomadora no polo passivo da ação, da demanda, a gente primeiro tem um negócio que a gente chama de benefício de ordem. A responsabilidade da empresa tomadora é uma responsabilidade meramente subsidiária.
Então, primeiro a gente vai atrás da empresa de terceirização. Se ela não paga, a gente vai atrás da empresa tomadora de serviços. Existe uma lei, a Lei 6.019, de 1974, que ela teve uma alteração recentemente, em 2017, justamente para deixar muito claro que existe responsabilidade subsidiária da tomadora de serviços com relação aos débitos da empresa de terceirização. Essa lei, 6.019 de 74, ela cuida também das empresas de trabalho temporário. Nessa lei, tem um artigo que diz que quando se trata de empresa de trabalho temporário, a responsabilidade da empresa tomadora de serviços é solidária e não subsidiária. Então, se tratar de empresa de trabalho temporário, é mais do que subsidiária. Eu posso ir direto atrás da empresa tomadora de serviços e depois ela que se entenda com a empresa de trabalho temporário. Uma empresa de pequeno ou médio porte que decretou a falência e no meio disso tudo o empregador, o dono ou o sócio majoritário falece. Como que fica a situação de quem vai na justiça procurar por algum direito? Se for um empregador, pessoa física, então um empregador doméstico, um empregador, pessoa física de um caseiro, haverá um encerramento do contrato de trabalho e a gente chama de espólio. O espólio da pessoa física vai responder por esse crédito trabalhista. O outro cenário é o empregador, pessoa jurídica. Se houver continuidade da atividade empresária, o vínculo não se extingue. O trabalhador não é despedido, não há encerramento da atividade. Só que há um empregador, uma continuidade de empregadores. O último empregador responde por todos os créditos daquele trabalhador, ainda que no período anterior à morte desse empregador PJ. Depois que termina o juízo universal da falência e todos os bens que foram arrecadados, pode ser que alguém ainda fique de fora. Nessas circunstâncias, é possível voltar para o seu trabalho e requerer a execução do seu trabalho com a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, mas aí é o artigo 50 do Código Civil. Vai ter que provar a má administração, a malversação, confusão patrimonial, alguma fraude que levou àquela falência. Se foi só contingência normal, provavelmente esse trabalhador não obterá nenhum êxito. Eu conversei com a juíza titular da Segunda Vara do Trabalho de São Caetano do Sul, em São Paulo, Erotilde Minharro. Erotilde, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Trabalho e Justiça. Muito obrigada. Eu agradeço muito essa possibilidade de falar um pouquinho sobre falências, recuperação judicial. Fiquei muito lisonjeada com o convite. Obrigada.